Olá, bom dia. Que as bênçãos divinas estejam sendo sentidas em nossos corações, especialmente após essa prece tão linda de Francisco de Assis, que com certeza preenche-nos a alma de paz, de alegria, de vontade de progredir, de caminhar em frente. E ao início dos nossos trabalhos, na nossa atividade doutrinária, nós sempre lembramos Jesus, porque Ele, modelo e guia que é de todos nós, nos dá a certeza da continuidade da vida, da necessidade de estarmos aprendendo e trabalhando no bem, porque assim estaremos cumprindo com a nossa responsabilidade perante a vida. E é com Jesus que nós iniciamos e prosseguimos as atividades de hoje, rogando aos auxiliares do Cristo, especialmente ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes, com sua equipe de obreiros, que possa estar conosco, trazendo-nos a segurança para o desenvolvimento de nossa atividade doutrinária de hoje. Antes de darmos prosseguimento, nós queremos pedir escusas aos pais que trouxeram as suas crianças, pois, em virtude de uma virose, a nossa irmã, professora dedicada ao mistério de trazer luz e ensinamento às crianças e aos jovens, ela não pôde estar conosco hoje, com receio de transmitir a virose às crianças e jovens, por isso, esse cuidado e o nosso pedido de compreensão por essa situação que é passageira, com certeza. Nós vamos hoje ter a grata satisfação de termos a fala do nosso irmão Carlos Brum, que vai trazer a todos nós, segundo o entendimento da doutrina espírita, o olhar de Jesus sobre algumas questões. E rogamos, nesse momento, que o nosso irmão Carlos esteja sendo muito bem intuído, recebendo as boas orientações do alto, para que a sua palavra chegue aos nossos corações, à nossa consciência, e nos auxilie a fazermos as mudanças que talvez sejam necessárias em nossas vidas. Então, é com você, meu irmão, que a luz divina te abençoe mais uma vez, como sempre tem abençoado. Renovo o meu bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e também nosso bom dia ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Aqui está saindo. Estão me ouvindo bem agora? E também, o meu agradecimento pela casa que pôde dar assim essa oportunidade que a gente pudesse ter essa conversa hoje. E a nossa conversa de hoje vai ter como tema: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível recomeçar de novo e fazer um novo fim. E esta é uma frase que ela foi dita por Chico Xavier. E eu acredito que o Chico Xavier dispensa a apresentação dentro do Espiritismo, porque pelo menos aqui no Brasil ele é o mais conhecido. E quem já ouviu falar de Espiritismo, por algum motivo, já deve ter ouvido falar de Chico Xavier, E eu vou procurar trazer para vocês por que nós não podemos fazer um novo começo.
Então a gente vai procurar entender isso. Não sei se eu vou conseguir, mas é o que eu vou tentar fazer. E nós vamos ver isso por 2 pontos de vista. E nós vamos olhar primeiramente pela ótica mais tradicional, ou o que as pessoas mais conhecem. Que nós nascemos lá no ventre e morremos lá no túmulo. E todo nascimento, ele é um começo do zero. No caso, todos nós estaríamos começando uma nova vida do zero, com o nascimento lá no ventre, com uma oportunidade de escrever o livro da nossa vida, que teria começo, meio e fim. E nesta visão, com uma única passagem aqui na Terra. E assim, após esta única passagem aqui na Terra, nós vamos lá para o plano espiritual para passar o resto da eternidade. Essa é uma visão que foi passada para todos nós por muito tempo. E muitos de nós passou a maior parte da vida vendo desta maneira, ou até encarnações aí passadas inteiras. E às vezes muitas de nós vão passar essa daqui também inteira assim. Então, só para ter uma forma ilustrativa, lá no final da vida, nós levamos esse livro para fazer o julgamento. Deus vai pegar esse livro e vai nos julgar. E automaticamente, alguns vão para o céu, outros vão para o purgatório, vão ficar lá por um tempo até pagar suas dívidas ou quitar seus débitos, e vão para o céu. E outros vão diretamente para o inferno. Então vai ficar lá para o resto da eternidade. Então, vendo dessa maneira, por que o Chico Xavier diz que a gente não pode voltar lá atrás e fazer um novo começo? Se nós estamos começando algo do zero. Então, como é que a gente vai voltar lá atrás? Mas ele diz que a gente não pode voltar lá atrás e começar. Então, seguindo a nossa conversa, a gente vai tentar ver por quê. E como eu disse no começo, nós vamos ver por 2 pontos de vista. E aqui eu considero, uma coisa particular minha, um momento que a coisa pode ter mudado. Que foi a partir do surgimento do Espiritismo, na década de 1860. Isso aconteceu lá na França e foi codificado por Allan Kardec, como é do conhecimento de todos os espíritos. E também ele trouxe o Consolador prometido por Jesus, ou seja, aquele que vai trazer a boa nova, ou em outras palavras, o ensinamento de Jesus na sua essência. E a partir disso nós vamos ter uma outra visão do nascimento. Porque na visão espírita, nós somos espíritos imortais, com várias vidas, ou encarnações, aqui nessa Terra. Então não é a nossa primeira, e nem vai ser uma só. Por isso é que nós não podemos fazer um novo começo. Porque o nosso livro, ele já começou a ser escrito. Ele já tem começo. Nós estamos com a vida em andamento. E isso, gente, já vem há bastante tempo. Não é a primeira. Nós já vemos caminhando nessa terra aqui por um bom tempo. O livro de cada um de nós começou a ser escrito lá atrás, quando fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, com uma caminhada evolutiva inseridos na matéria. E a nossa evolução, ela se dá mediante o esforço intransferível de cada um de nós, com as experiências ao decorrer de cada encarnação. Com muito, gente, mas muito mesmo, equívocos e acertos. E nós vamos escrever um capítulo do nosso livro em cada encarnação. Em outras palavras, a nossa evolução se dá de passo em passo. Nós não saímos lá do começo, espíritos ignorantes e simples, e vamos sair numa encarnação
espíritos evoluídos. E nós não podemos voltar ao passado e apagar o que está escrito, sejam elas coisas boas ou coisas ruins. Por isso que em cada nova encarnação, Deus nos dá a oportunidade de escrever um capítulo no nosso livro. Cada encarnação, nós vamos se especializar em uma coisa. E permitindo assim que tenhamos uma nova oportunidade de mudar esta encarnação para melhor. Porque nós podemos fazer isso. Está dentro de nós e da vontade de cada um. Trabalhar as nossas más tendências, nos tornando pessoas melhores e mais evoluídas, e também de quitar os nossos débitos do passado. É uma oportunidade de fazer isso. É claro que só tem que quitar débito quem lá no passado tem. Quem não tem, não tem que quitar nada. Só que aí, gente, tem um probleminha. Nós vivemos em um planeta de provas e expiações. Mas afinal, o que isso quer dizer? Que aqui, neste planeta, só encarna quem ainda precisa estar em um planeta como o nosso, para passar pelas provas necessárias à nossa evolução, ou pagar as expiações de cada um. Todas aquelas expiações que a gente tem que pagar, nós só vamos deixar de encarnar aqui na Terra quando elas forem quitadas. Antes ninguém vai sair daqui. Nós vamos ir lá e vamos voltar, vamos ir e vamos voltar, até quitar isso daí. Por isso que é uma doce ilusão achar que estamos aqui de passeio e que basta seguir algumas regras, sermos bem comportadinhos, que vamos subir para o plano espiritual e Deus vai nos mandar tocar a arpinha com os anjos para o resto da eternidade. Já deu para perceber que as coisas não são bem assim, né? E em tudo, sempre tem o mas. E o Chico Xavier, na mesma frase, disse: mas é possível recomeçar e fazer um novo começo. Pensando em fazer também um novo fim, segundo Emmanuel, o pensamento significa: todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. O bem e o mal, o belo e o feio, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu. A mente é o manancial vivo de energias criadoras. E o pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo o que idealizamos. Baseado neste pensamento de Emmanuel, pensar em amor é criar o amor. Pensar em alegria é criar a alegria. Da mesma forma, ter gratidão é criar gratidão. E assim por diante. Porque quanto mais nobre e puro o pensamento, mais é elevado a nossa frequência vibratória. Consequentemente, mais nos aproximamos de Deus e dos espíritos mais evoluídos. E quanto mais próximos estivermos de Deus, mais seremos abençoados pela justiça divina. Então, é uma lei natural, é uma coisa justa. Em quem você estiver mais perto, o que você vai receber mais. E aqui vem uma referência. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual o modelo e guia aqui na Terra que deve ser seguido? E a resposta é simples. Os espíritos respondem: Jesus. Então nós não precisamos buscar nenhum milagre.
nem criar nenhuma forma mágica. Jesus já traz todo o ensinamento que precisamos para a evolução, tanto moral quanto intelectual, aqui na Terra. Ligar o pensamento aos ensinamentos de Jesus é ficar mais perto dos espíritos mais evoluídos. E assim, a gente vai estar sendo guiados e intuídos por esses espíritos que vibram nessas vibrações. Porque é a lei do retorno. Em quem você se liga, é o que você vai receber de volta. Porque assim, tem o outro lado da moeda. Se nós pegarmos o mesmo pensamento de Emmanuel, quando nós pensamos em ódio, ou temos ódio por alguém, ou sentimos raiva, ou temos raiva por alguém, nós criamos o ódio ou a raiva. É a lei natural. Quando você quer coisas boas, você vai receber o que é bom. Se você pensar em coisas ruins, você vai receber aquilo de volta. Não tem como escapar disso. E isso segue todos os sentimentos que a gente tem, bons e ruins. Porque assim, quanto menos nobre e puro o pensamento que a gente tem, mais baixa é a frequência que a gente está. E, consequentemente, isso vai nos afastar de Deus. E automaticamente vai nos aproximar dos espíritos mais inferiores. Porque os espíritos mais inferiores eles vão vibrar em frequências mais baixas. Se nós nos afastamos de Deus, vibramos em frequências mais baixas, nós vamos se aproximar do que é justo e natural. Nada fora do normal. Porque assim, a ciência ela estuda hoje, já estuda há muito tempo, quantos pensamentos nós temos por dia. E de acordo com um estudo feito lá nos Estados Unidos, no sul da Califórnia, as pessoas podem ter em média cerca de até 70 mil pensamentos por dia. É claro que isso vai variar de uma pessoa para outra. Nem todos é 70 mil. Tem uns que vão ter menos pensamentos, que têm a mente um pouco mais, digamos, mais lerda, outros mais acelerado, vão pensar muito mais. Mas vejam bem, lembra, pensar é criar. São 70 mil oportunidades que cada um tem de criar coisas boas ou ruins. Escolha. 70 mil oportunidades todos os dias. Não é pouca coisa. Veja que é um número bem assustador. Dependendo do que estamos pensando, como eu disse, segundo Emmanuel, a criação é da mente, mas é o pensamento, é o que dá forma em tudo. O cuidado por onde os pensamentos navegam durante o dia, ele se torna uma coisa necessária. Porque através disso, nós vamos estar sabendo em qual frequência estamos vibrando. Se ela é uma coisa boa, traz coisas boas para nós, a quem está ao nosso redor, ou se nós estamos produzindo algo ruim para nós, e o que é pior, para quem está ao nosso redor. Então, é um cuidado que deve se ter. Porque assim, é através do nosso livre-arbítrio e através da nossa vontade é que vamos escolher os pensamentos que teremos que ter. É nós que escolhemos. Então, a consequência também vai ser nossa. Nós produzimos, nós criamos, nós temos que colher. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se eu vou conseguir transmitir exatamente o que eu gostaria, mas vamos tentar.
Todo mundo sabe o que é uma onda de rádio. Ela está aí no ar, de rádio, de televisão, de celular, do que você quiser, está tudo aí. Mas eu vou pegar o exemplo do rádio. Quando nós queremos ouvir uma determinada rádio, somos nós. Nós vamos ter que ir até lá no rádio, pegar o botãozinho e sintonizar aquela rádio. É uma escolha. Fomos nós que temos que fazer isso. Ninguém pode ir lá, você pode até mandar. Vai lá e coloca naquela estação de rádio. Mas foi você que criou a situação. A partir da escolha dessa rádio, que sintonizamos, nós vamos receber o quê? A programação que aquela rádio nos transmite. Não dá para colocar na Globo e escutar o que o SBT está falando. É o que aquela rádio tem a oferecer. Então nós vamos nos ater um pouquinho agora aos sentimentos que todos nós temos dentro de nós. Então eu dei o exemplo do rádio, porque os sentimentos, eles são como se fosse dentro de nós uma onda de rádio. Não faz diferença o local que a gente está. Não importa se ele é bom ou ruim. Todos os sentimentos que desenvolvemos com as experiências encarnatórias, isso vai estar sempre dentro de nós, esperando pacientemente que o nosso pensamento vá até lá e se ligue àquele sentimento. E fazer essa sintonia, gente, é tarefa de cada um. Ninguém pode fazer por nós isso. É só nós mesmos. Não tem como ser diferente. Eu já até acho que isso aqui ficou meio repetitivo, mas... E, consequentemente, à medida que nós ligamos o pensamento com os sentimentos mais nobres e puros, passamos a receber o que aquele sentimento tem a oferecer. Então, é uma lei de causa e efeito. Se é do amor, que nós vamos nos ligar no nosso sentimento, nós vamos receber de volta aquilo que nós somos ligados, que é o amor. Se nós vamos ligar dentro de nós na paz, nós vamos receber paz. E assim por diante. Porque se nós nos ligarmos a sentimentos ruins, nós vamos receber da mesma forma, na mesma moeda, esses sentimentos de volta. E vem aqui, uma pergunta que não quer calar. O que faz o pensamento mudar de bom para ruim ou vice-versa, de ruim para bom? Tem que ter alguma coisa que faz esse clique, que vira essa chave. E na maioria das vezes, são o que acontece externamente ao nosso redor. Muitas das vezes é da nossa vontade. Nós criamos essa mudança. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, isso é alheio à nossa vontade. Não é nós que escolhemos. Então eu vou dar um exemplo aqui, para a gente entender um pouquinho isso. Estamos todos aqui, como a gente está aqui, tranquilo. Em paz, seja no trabalho, em casa, onde a gente estiver. E sempre nós vivemos em sociedade. Sempre vai ter alguém ao nosso redor. E vem alguém e faz alguma coisa que a gente não gosta. Isso vai irritar a gente. Não tem como ser diferente. Com isto, o pensamento já mudou. Você não está mais pensando a mesma coisa. Porque se você tivesse num pensamento ruim, você continua nele. Mas se você tiver num pensamento bom, teu pensamento já mudou. Ele já não é mais o mesmo. Eu não tenho como responder para vocês se o que aconteceu naquele exato momento da mudança do pensamento é justo ou não. Eu não tenho essa resposta. Mas eu posso dar duas referências
para que a gente reflita. E eu gosto disto aqui dentro do Espiritismo, que ele diz muito: nada é por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. E a segunda, Deus sendo justo, bom e amoroso, não deixaria ninguém passar por essa experiência, seja ela boa ou ruim, se não fosse necessário para o nosso crescimento evolutivo. Ou, no caso, a pessoa não estivesse merecendo para quitar as suas expiações devidas. Então, não deixaria isso acontecer. Se aconteceu, tem a sua razão de ser. Por isso é importante lembrar que, apesar do acontecimento que mudou o nosso pensamento, nada mudou no mundo. O mundo, ele continua exatamente como ele sempre esteve. Ao nosso redor, nada mudou. O que mudou foi o nosso pensamento, a nossa condição. Foi nós que saímos da frequência que estávamos e passamos a vibrar em outra. E aí vem uma tarefa difícil. Porque para mudar novamente o pensamento, é função de cada um. Não dá para terceirizar. Ela é individual e intransferível. Só nós, cada um, pode fazer novamente a mudança para o estágio que estava. Que eu espero que sempre esteja no bom, né? Ele esteja sempre ali. E não tem outro jeito. Nós vamos ter que olhar para dentro de nós. Cada um vai ter que olhar para dentro de si, entrar em harmonia e, novamente, nós mesmos fazer a mudança necessária. Não tem outro jeito. E, novamente, através do pensamento, voltar a sintonizar os melhores sentimentos que estão dentro de nós. Porque eles estão ali dentro. Eles estão pacientemente esperando por nós. Eles não vão para nenhum lugar. Eles vão estar ali. Somos nós que temos que ir até eles. E nos sintonizar novamente com eles. Porque isso é a lei do progresso. Essa lei, ela traz assim, ó, à medida que vamos evoluindo, ficamos mais sensíveis para perceber em qual sentimento nós estamos vibrando. Em que ondas estamos navegando? A evolução vai trazer isso. Quanto mais evoluímos, mais nós conseguimos perceber isso. E mais rapidamente saímos de uma situação difícil para uma melhor. A consequência é que a gente sempre note isso e volte a ter bons pensamentos. Lá no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Jesus ensina: vigiai e orai. Eu vejo que uma das formas da gente entender o vigiai que Jesus ensinou é que a gente olhe para dentro de nós e pergunte isso: em qual dos sentimentos eu estou vibrando? Porque a nossa consciência, ela vai responder em qual que nós estamos. E ninguém engana a sua própria consciência. Porque a nossa consciência é a voz de Deus nos mostrando o caminho. Então, quando a nossa consciência nos fala, é bom que nós dê atenção. Porque a mensagem pode ser muito útil. Se nós fizermos isto de tempo em tempo durante o dia, estamos praticando um dos ensinamentos de Jesus que pode fazer muita diferença na vida de cada um de nós. É uma coisa simples. Durante o nosso trabalho, durante o nosso dia a dia, para 10 segundos. Só faça a pergunta: como é que eu estou?
Estou bem? Estou mal? Se eu não me sinto bem, é hora de parar, refletir e fazer a mudança. Porque ao nosso redor, as pessoas que estão recebendo a nossa vibração, a nossa influência, devem receber coisas boas. Então esse cuidado, esse vigiar de Jesus, não é uma coisa difícil. Ele só está pedindo isso. Pare, 10 segundos, pense, analise, olhe para você. Dê esse tempo para você. E depois continua. Que vem aqui uma frase que se ouve muito dentro do Espiritismo. O plantar e colher. O plantio, ele é livre. Mas a colheita é obrigatória. Nós não vamos escapar, né, Sérgio, do que nós plantamos. Ninguém vai colher o que nós plantamos. Somos nós. Então, o cuidado na hora de plantar é importante. Esse vigiar de 10 segundos não vai atrapalhar ninguém. Não vai tirar nada de ninguém. Não vai prejudicar ninguém. Muito pelo contrário. Ele vai te dar a oportunidade de você fazer um bom plantio. Porque na hora de colher, ele é muito rápido. Ele vem. Se for coisas boas, a gente nem nota. Você colheu, passou despercebido. Mas se for uma coisa ruim, o chio é grande, a reclamação é grande. Deus não é justo com nós. Porque está permitindo que nós fazemos essa colheita. Só que a gente se esquece que alguém plantou isso. E quem plantou é que está colhendo. Então não é os outros que plantaram que nós vamos colher. Somos nós mesmos. Fazendo essa vigia dos nossos pensamentos durante o dia, a nossa colheita dos sentimentos nobres e puros pode ser aumentada e muito. Se nós passarmos o dia inteiro sem perceber nada, passou. O dia se foi. Não importa, acabou. Você não pode fazer mais nada. Mas se nós percebermos isso, as bênçãos divinas que nós podemos receber, elas podem ser aumentadas. E isso só depende de nós. E só nós podemos fazer. Porque Jesus disse, vigiai e orai. Então, uma das formas de entender orai, que Jesus ensinou, é que na medida que sentimos que os nossos pensamentos estão ruins, lutar, ter coragem para mudar essas más tendências que está dentro de nós. Elas não estão ao nosso redor, elas estão dentro de nós. É orar, é estar orando. À medida que você está lutando contra essas más tendências, você está orando. Você está em oração. Trabalhar e fazer essa mudança, como eu disse, é uma oração. Trazer à prática, que esse é um dos ensinamentos de Jesus, trazer isso para a prática, também é fazer oração. Não precisa fazer, como os católicos, parar tudo, ficar ali rezando, ajoelhado. Não. Quando você está lutando contra isso, você está em oração, porque você está tentando. E nós somos humanos, passando por uma encarnação, tentando melhorar. Então, essa luta é uma oração. Que quando nós estamos com o nosso pensamento voltados a nos aproximar de Deus, também é uma oração. Também é uma forma de orar. Porque aqui, vem um ensinamento de Santo Agostinho. No final do dia, todos nós, antes de dormir, precisamos ter acalmar as coisas. Dar aquela
relaxada, porque o dia se acabou, e pensarmos na noite. Então, Santo Agostinho já nos ensinava que antes de dormir, devíamos fazer um exame de consciência para analisar em que pensamentos a gente navegou durante o dia. Feito o balanço, a nossa consciência vai nos mostrar. Eu já disse antes, a nossa consciência não engana nós. Se o dia que a gente teve foi bom ou ruim. Porque assim, hoje, quando terminar o dia, nós não vamos mudar mais nada. As anotações do nosso capítulo desta encarnação vão estar anotadas ali. Você não muda mais. Não tem mais o que fazer. Mas amanhã é um novo dia. E um dos deveres do amanhã é não cometer os mesmos erros de hoje. Porque tem um pensamento que diz assim, acredito que seja até mais popular, que errar uma vez faz parte de nós. Errar uma vez é humano. Tanto é que muitos dos nossos aprendizados é feito através do erro. Quando erramos, aprendemos a não fazer mais aquilo. Agora, cometer os mesmos erros amanhã que nós cometemos hoje, desculpa a expressão, mas é burrice. Não é mais humano, passa a ser burrice. E 3 vezes é uma opção livre e de espontânea vontade. Aí já foi uma escolha. Porque você teve 3 oportunidades de não cometer aqueles mesmos erros. Então, a 3ª vez já é uma escolha da nossa vontade. E caminhando para a finalização, esta vida que estamos vivendo agora, ou esta encarnação, nós vamos escrever mais um capítulo do nosso livro da vida. Porque nós somos, em grande parte, desta atual encarnação, vivendo as escolhas que nós fizemos nas anteriores. Porque quando nós temos que quitar uma expiação, não é escolha dessa vida. Foi algo que nós escolhemos lá nas outras. Foi escolhido lá atrás. Mas lembre-se do plantar e colher, o quitar é nessa. E desperdiçar esta encarnação novamente passa a não ser justo nem com nós mesmos e muito menos com Deus, que nos deu essa oportunidade da gente recomeçar algo novo. E escrever nesta encarnação mais um capítulo da nossa vida. E de coração eu espero que todos nós escreva um bom capítulo. Eu estou tentando. Está difícil. Não é fácil. Mas mais vale tentar do que não fazer nada. E finalizando, é dever de casa, de cada um de nós, usar a porcentagem livre que a gente tem. Porque lembre-se, nós viemos comprometidos com algumas coisas que a gente tem que fazer. Nós não somos totalmente livres. Porque lembrando, nosso atual planeta é de provas e expiações. Quem lê bastante a literatura espírita vai notar que hoje, atualmente, se fala muito em planeta de regeneração. Nós estamos caminhando para isso. E talvez muitos de nós não vai ter a oportunidade de ter mais uma encarnação aqui. Porque o tempo está se esgotando. Então, às vezes, a gente não vai ter. Então, o cuidado que nós podemos ter com esta atual encarnação é importante.
É bom cuidar dela. É bom fazer esse ensinamento de Jesus. Vigiar o que estamos fazendo e orar através da tentativa de fazer desta encarnação melhor. E diga-se de passagem, gente, essa nossa atual encarnação é a melhor versão que cada um de nós temos. Não importa em que grau evolutivo a gente esteja, mas é a nossa melhor versão. Então, nós somos, com certeza absoluta, melhores do que fomos ontem. E essa melhora se deu pela nossa vontade, pelo nosso esforço em buscar essa melhoria. Senão nós estaríamos piores do que hoje. Se nós estamos aqui, é porque Deus permitiu esta oportunidade, esta versão nova nossa. Melhorar essa versão ainda mais é dever nosso. Esta frase aqui, ó, ela é atribuída a São Francisco de Assis, que diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Recomeçar mais uma vez de novo e, nesta oportunidade, fazer um novo fim, diferente das nossas encarnações anteriores. Tenhamos todos um bom domingo, um ótimo retorno aos nossos lares e uma excelente semana a todos.